Oi pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora a lista 8 e lista 9, que são de porcentagem. Lembrando que porcentagem é a matéria que vocês já viram lá no vídeo com o professor Paquito, perfeito? Bom, na lista 8 vocês me disseram que ficaram com a dúvida no exercício 5 da prova da URGS. O exercício 5, ele está me perguntando qual é o percentual de aumento. Lembra que o professor Paquito falou que percentual de aumento ou percentual de redução é taxa. Este exercício, por pedir percentual de aumento, está perguntando taxa. De 2001 a 2004, a taxa tinha 11 coisas, tenho 77 coisas, vou fazer a fórmula da taxa. Valor final por inicial. Inicialmente tinha 11, no fim das contas tem 77, esta divisão é 7, mas não é 700%. Lembra que o professor Paquito falou que 1,3, exemplo, é um aumento de 30%, que 1,8 é um aumento de 80%, 1,99 aumento de 99%, o 7 não é aumento de 700%, por isso que não é letra E, porque o 1 não é um aumento de 100%. Gente, o 2 é um aumento de 100%, ele falou isso lá na aula dele. O 3 é um aumento de 200%, o 4 é um aumento de 300%, o 7 é um aumento de 600%, alternativa D. Bom, inclusive essa semana não é a live de porcentagem, mas na próxima live o assunto até vai ser porcentagem. Até me perguntam o que ficou de dúvida, pode ser até nisso aqui, na live, até para eu explicar novamente se for o caso. O problema é que aqui o 7 não é 700% de aumento. Gente, 7 é 700% ponto. Tu tinha 100% de qualquer coisa e tu está com 700%, aumentou 600%. Por isso que letra D. Na lista 9, vocês ficaram com mais duvidazinhas, começando com a 2. E olha o que pede. Quanto que está aumentando? Cadê? Quanto que está aumentando? Taxa de novo. Este exercício está perguntando o aumento, taxa. Problema, são 5 taxas. Vamos fazer a taxa da Europa Ocidental e ver se aumentou 2%. Lembrando da aula do Paquito. Isso eu não vi com vocês. Para a letra A estar certa, a taxa tem que dar 1,02. Lembra disso, ele falou isso. 1,02 é o aumento de 2%. Vamos ver se vai dar. Olhei para a Europa Ocidental, de 2007 para 2008, taxa final por inicial, inicialmente 500, finalmente 565, essa divisão não dá 2% de aumento, dá um aumento de 13%, não é letra A. Europa Oriental inicia com isso, finaliza com isso. Ele só pediu 2007 e 2008. Então eu faço taxa da Europa Ocidental e eu tenho 1,1, 10% de aumento. Não é 5, não é letra B. Vou fazer América Central. América Central, inicial e final. Essa divisão de 35 por 27 dá 1,29, 29% de aumento, nada a ver com a letra C. Oriente Médio é a letra D. Oriente Médio, iniciei com 89, finalizei com 112, divide 1,26, 26% de aumento, nada a ver, tem que ser a letra E. América do Sul, iniciei com 72, terminei com 105. Essa divisão dá 1,46, 46% de aumento, por isso que é a letra E. Tu viu que as duas questões que vocês pediram perguntava aumento percentual e as duas eu fiz taxa. Cuidado que a taxa, esse 1 significa que eu já tinha 100%. Já tinha 100%, aumentou
13%. A questão anterior já tinha 100% 1 e para 7 aumentou 600%. Beleza? O próximo exercício é o 5, uma trabalheira desgraçado, claro, do PPL. A prova presidiária é sempre mais difícil. Este exercício não pede aumento percentual, não é taxa. Redução percentual também é taxa, mas ele não pede redução percentual. Infelizmente ele é muito grande, eu vou partir do pressuposto que vocês já leram o exercício. Este exercício está falando sobre chocolate extra amargo. E o chocolate extra amargo, para ser extra amargo, ele tem que ter 75% de cacau. 75% ele tem que ter. E aí é uma outra matéria, diferente das duas questões anteriores, é a fórmula da porcentagem existente de alguma coisa. A porcentagem existente é o que eu quero pelo que eu tenho. Eu quero um chocolate extra amargo, eu quero 75% pelo menos. Ele falou que quer que ele comece a entrar no chocolate extra amargo, por isso que eu uso os 75%. Cuida do português. Se eu faço, qual é o limite para ele ser extra amargo? Aí eu botaria 85%. Mas ele quer que entre na categoria de extra amargo. Então eu vou botar 75% aqui. O que eu quero? Eu quero cacau. Eu já tenho 100 de cacau e eu vou colocar mais, não sei, mais X. 100 mais X. E qual é o total? O total de produto. O total de produto que eu tenho é 190 mais aquele cacau que vai ser inserido. Dá uma vontade de cortar o X? Não pode. Não pode. De novo, deixa eu traduzir o exercício. Este exercício quer que tu transforme um chocolate chamado extra amargo. Extra amargo, a porcentagem dele é 75% pelo menos. Tu tem 100 de cacau num total de 190 de produto. Mas tu vai começar... Isso não é um chocolate extra amargo. Tu vai colocar mais cacau. Quanto? Eu não sei. Na matemática eu não sei, boto X. E tu tinha um total de 190 mais esse X para entrar. 75% é o número 3/4. E aí, para não perdermos tempo, multiplica cruzado, letra para um lado, número para o outro, tu vai achar 170. O X que tu tem que colocar, e essa é a pergunta, quantos gramas de cacau, no mínimo, tem que ser acrescentadas? Tem que ser acrescentadas 170. Multiplica cruzado, faz 3 vezes 190, 3 vezes X. 4 vezes 100, 4 vezes X, letra para um lado, número para o outro e vai dar isso. Essa é a regra da porcentagem existente. Porcentagem de aumento é taxa. Porcentagem de redução é taxa. Aqui não pediu qual é a porcentagem de aumento. Próxima questão que me pediram é a 6. Chama-se de renda per capita de um país a razão do produto interno bruto e a sua população, que tu já viu provavelmente ou vai ver com o Isimar lá em geografia. Considerando que no período de tal ano a tal ano, a renda per capita aumentou 36%. Uma nova regra que o Paquito falou para vocês. Sempre que aumenta 36% é vezes 1,36. Enquanto o PIB aumentou 56%, vou arredondar, aumentou 56% vezes 1,56. Lembra que a aula lá do gravado do Paquito ele falou isso para vocês. É correto afirmar que o acréscimo percentual, este exercício, eu finalizo ele com taxa, mas só um pouquinho antes. Este exercício me disse que o renda per capita aumentou 36%. Na porcentagem, sempre que tu puder, a não ser que ele determine, sempre que tu puder, bota o número 100. Faz de conta que a renda per capita de um país é 100 reais. Posso botar. A não ser que eu diga, olha, eu tenho 32 reais, eu tenho que botar 32. Olha, eu tenho 1.912, eu boto 1.912. Mas bota que é 100 reais a renda per capita e a renda per capita aumentará 36%. Ó, aula do Paquito. Aumentará 36%, ela vai para 136.
Lembra que o PIB aumentou 56%, mas eu não sei o valor do PIB. Sei, R$100. O PIB, que é R$100, vai aumentar 56%,4, multiplica por 1,564, ficando 156,40,4. Gente, nós já temos a renda per capita e o PIB. A renda per capita era R$100, aumentei 36%. O PIB era R$100, aumentei 56,4%. Qual é a pergunta da prova? Acréscimo, aumento. Só o portuguesinho, a palavra acréscimo é aumento. Sempre que pedir aumento percentual é taxa. Sempre, sempre, sempre. Sempre que pedir redução percentual é taxa. Taxa final por inicial. Uma dica. Sempre que aumentar percentual, em cima tu bota um número grande. Sempre que diminuir percentual, em cima tu bota um número pequeno. Quem comanda é o número de cima. Aumento, em cima número grande, embaixo número pequeno. Essa divisão, que não tem a ver com a aula de hoje não é divisão com vírgula, essa divisão dará 1,15. Traduz para mim. O que significa para vocês 1,15? Um aumento de 15%, por isso que a letra B é a resposta. Tranquilos? Tudo com que tu viu lá na aulinha do Paquito. Por favor, aproveita que aquela aula está gravada, que dá para ver 1, 2, 3 vezes, assim vai. E o bom é que a gente vai ter que ver mais adiante porcentagem novamente em sala de aula, perto do Enem, porque cai muito no Enem porcentagem. Próximo exercício que vocês me pediram, uma questão que da URGS da prova de Física. Ah, mas apareceu percentual. Então, a prova de Física pediu uma questão da nossa aula, melhor, da aula do Paquito. Este exercício disse: no trânsito nas ruas e nas estradas, é aconselhável os motoristas manterem entre os veículos uma distância segura. Essa separação está dada pela forma. Em comparação a distância de um automóvel que anda 70 km por hora, de outro automóvel que anda 100 km por hora, 100. Vamos fazer isso antes de começar a nossa aula. Vamos botar 70 km por hora ali, distância do objeto A, botei 70, sobre 10 é 7, 7 ao quadrado 49, 49 é a distância. Vamos botar o objeto B, viu, física, só a parte física por enquanto. Vamos botar 100 aqui, sobre 10, ele manda dividir por 10, que dá 10 ao quadrado 2. Agora começa essa aula. O que tu quer exercício? Aumento percentual. Taxa. Aumento percentual é taxa. E olha a dica do exercício anterior. Aumento em cima número grande, embaixo número pequeno. Essa divisão é 2, não é 200%. Lembra que quando a taxa dá 1,2 é 20% de aumento. 1,37, 37% de aumento. 1,9, 90% de aumento. 1,99, 99% de aumento. 1,99, 99% de aumento. 2 é 100% de aumento. 100% de aumento. De novo, lembra que 1,99 é 99%. Dá um passinho para o lado. 2, 100% de aumento. Perfeito? Igualzinha a questão da URGS que a gente começou esse bloco desse vídeo. Só que lá dava 7, 7 era 600% de aumento. Aqui dá 2, 2 é 100% de aumento. Ah, então tu está dizendo, Thiago, se der 10... Se a taxa der 10, não aumenta 1000%, aumenta 900%. Mas isso tudo lá na aula do Paquito. Próxima. Também na prova de Física, agora do Enem. Só é horrível o texto. O esquema abaixo mostra em termos de potência, energia e tempo aproximadamente o fluxo de energia. O esquema abaixo. O esquema mostra na queima de gasolina, no motor de combustão, uma parte considerável da energia dissipada. Essa perda percentual, taxa. Aumento percentual é taxa e redução percentual é taxa. Cuida com português. Redução percentual, perda percentual é a mesma frase. Taxa. Só vamos traduzir.
não consigo te ajudar agora. Ele quer que essa perda na queima de gasolina, tu tem que enxergar que a perda é taxa final inicial, vou acabar a questão ali. Esse aqui, ó, motor de combustão, entrou 71, saiu 14, houve perda. Taxa, dica, todas as vezes que é taxa de aumento, em cima é o grandão. Agora é uma taxa de redução, em cima vai o pequeno, 14, embaixo o grande, 71. Cuidado, a taxa vai dar 0,2 e lembra o que o Paquito te mostrou. A taxa sempre se baseia no 1, no 100%. 100% para 0,2 baixou 80%. Letra A é o gabarito. Assim como 1,8 é 80% de aumento, 0,2 é 80% de redução. 100% 1, 1,8 aumenta 80%, 100% 1, 0,2 baixa 80%. Isso o Paquito te falou. Se tu calcular a taxa e der 0,9, baixou 10%, deu 0,8, baixou 20%, deu 0,75, baixou 25% e assim por diante. O exercício 9, ele pergunta, de acordo com o levantamento da ferramenta de inteligência e marketing digital, da Serasa Experian, o Facebook é o líder isolado nas redes sociais, 70%, seguido pelo YouTube e assim vai. O gráfico de setor que mostra, de 6 setores, qual deles representa Facebook e YouTube. Gente, essa questão é muito mais de regra de 3 do que porcentagem, não tem problema. Eu quero que tu perceba que ele pede a diferença aproximada do Facebook para o YouTube. Eu vou olhar para o Facebook que tem 70%, o YouTube que tem 18% e ele mandou a diferença, português. Se ele pedisse para fazer a razão, eu faria divisão. Se ele pedisse para eu fazer produto, eu faria a multiplicação, mas pediu a diferença. Eu fiz a diferença é de 52%. Acabou a nossa aula, nem comecei o exercício. Acabou a nossa aula. Agora vem regra de 3. Regra de 3, inclusive, é aula ou dessa semana ou da outra, não lembro agora, que o Paquito vai gravar para vocês, ou já gravou. Eu tenho que calcular quanto é que vale 52% de um gráfico de pizza que tem 360 graus. Agora eu tenho que calcular 52% de 360. Lembra que a palavra de dá e 2 vezes. Podia ser regra de 3. Ah, eu podia fazer que 360 graus é 100%. X 52%. Podia. Eu vou fazer 52% do gráfico de pizza de 360 graus. Isso vai dar 187 graus, letra C. Então, mal teve porcentagem nessa questãozinha aqui. Fechamos então as dúvidas de vocês da lista 8 e da lista 9. Lembrando que a gente vai ter a próxima live, sem ser a live dessa semana. A live dessa semana é potenciação, radiciação e expressões algébricas, certo? A gente vai ter uma live exclusiva para porcentagem para tirar mais as dúvidas de vocês. Tranquilos? Até o próximo vídeo.